Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Sou o pastor Rômulo Souza e quero trazer para você hoje um novo livro em que nós queremos estudar a palavra do nosso bom Deus. Iremos estudar o livro de Juízes. Livro de Juízes. É o 8º livro aqui do nosso projeto e, como sempre fazemos, vamos iniciar com uma introdução ao livro e depois iremos estudar os 4 primeiros capítulos de Juízes. Um sumário, então, com a introdução ao livro de Juízes, o breve resumo dos capítulos, questões e dúvidas que podem surgir e aspectos teológicos. Iniciando pela introdução ao livro, o livro de Juízes é um livro que vai tratar de uma temática que sempre vai ser atual para a humanidade, especialmente após a queda em pecado, a desobediência. O autor do livro de Juízes é desconhecido. A data é de 1086 a 1004, provável data de escrita do livro de Juízes. O local, Canaã. Os destinatários, os israelitas. Personagens principais são os juízes. Otoniel ou Otiniel, depende da tradução. Débora, Baraque ou Baruque, normalmente Baraque. Gideão e também Sansão. Teriam outros personagens ainda a falar, Jefté, mas esses são alguns dos principais. Os acontecimentos. A idolatria e maldade em Israel. Os inimigos saqueiam a colheita. Sansão derrota os filisteus. E aí nós temos uma divisão do livro. Essa imagem que você está visualizando é uma imagem retirada de um projeto muito interessante que traz uma introdução a todos os livros da Bíblia e que eu vou estar compartilhando com vocês. Se chama The Bible Project. É um projeto que está em inglês, mas também tem tradução para o português. Por isso eu vou compartilhar com vocês o vídeo em português. Nós temos basicamente uma divisão do livro de Juízes em 3 partes. Dos capítulos 1 ao 3, os acontecimentos depois da morte de Josué. Dos capítulos 3 a 16, a história dos líderes da nação que Deus levantou para libertar Israel de seus inimigos, e dos capítulos 17 a 21, um quadro dos tempos difíceis antes do surgimento de um rei. O propósito, portanto, do livro de Juízes será demonstrar a dura realidade humana com o pecado. O cenário humano que aparece em Juízes é um cenário desolador, deprimente. A história da nação se caracteriza por um ciclo que se repete de uma forma monótona. Israel trocava Deus pelos deuses locais, sofria nas mãos dos cananeus e chamava ou clamava a Deus por socorro. Deus enviava um libertador, um juiz, e tudo ficava bem por algum tempo. Depois o velho padrão de infidelidade se tornava a se instalar. E este é o relato bíblico que ilustra com maior clareza a tendência humana de seguir o seu próprio caminho, o pecado, que se manifesta até mesmo na vida daqueles que conhecem a Deus. O que surpreende não são os pecados humanos, não é esse velho ciclo vicioso humano, mas é o amor e o cuidado de Deus constantes. Pois mesmo sem merecimento das pessoas, Deus atendia o pedido do seu povo, tão logo este clamava por socorro. Vale a pena você visualizar esse vídeo do Bible Project, que dá para a gente compreender exatamente como que ocorre a divisão do livro de Juízes e quais são os principais acontecimentos. Nós percebemos que há um contraste entre o livro de Josué e o livro de Juízes. Parece que em Josué nós temos esperança de que o povo vai seguir a lei, de que o povo vai seguir a vontade de Deus, e de que eles estão recebendo exatamente as promessas de Deus ali na terra prometida. No entanto, logo depois, toda a esperança desmorona, porque o povo vai se voltar contra Deus
estará muitas vezes a favor dos deuses cananeus e sofrerá as consequências de tudo isso. Passando então para o breve resumo dos capítulos, Juízes 1. No capítulo 1, temos as novas conquistas pelas tribos. A conquista de Jerusalém e Hebrom, Otiniel conquista Debir e outras conquistas de terras não conquistadas pelos israelitas. Judá, a tribo da qual viriam Davi e sua linhagem de reis, foi a primeira a continuar a conquistar após a morte de Josué, tendo alcançado considerável sucesso. Já os benjamitas, descendentes de Benjamim, fracassam em expulsar os jebuseus de Jerusalém. Depois do relato da conquista de Betel pelo povo das tribos de José, segue-se um catálogo de fracassos que só é atenuado por outro sucesso das tribos de José, relatado no versículo 35. No capítulo 2 de Juízes, Deus repreende os israelitas e ocorre a morte de Josué. Juízes 2, 6 a 9 nos leva de volta ao ponto em que estávamos ao final do livro de Josué. Os versículos 11 a 23 apresentam o padrão de acontecimentos que passou a se repetir tão logo morreram as pessoas da geração que havia participado da conquista da terra prometida. Como resultado da desobediência, do abandono de Deus em troca dos deuses locais, as nações vizinhas não foram expulsas. Elas continuariam como espinho na carne de Israel, para testar o povo e manter os soldados de Israel bem treinados nas habilidades de guerra. No capítulo 3, vemos que há povos pagãos no meio de Israel e temos o fim da história de Otiniel e as histórias de Eude e Sangar. Otiniel vence o rei da Mesopotâmia, hoje o que seria a região leste da Síria e norte do Iraque. O rei Eglon de Moabe comandava uma aliança oriental que incluía os amonitas e os amalequitas. Eles não só tornaram território a leste do Jordão, como também atravessaram o rio para estabelecer um posto avançado em Jericó. Eude vai derrotar esse rei de uma forma sagaz e estratégica. Sangar, num feito isolado, com um ferrão de tocar bois, eliminou 600 filisteus, mas não conseguirá deter esses inimigos por muito tempo. E finalmente, o último capítulo de hoje, o capítulo 4, temos a história de Débora e Baraque. Nessa história impressionante aparecem com destaque duas mulheres extraordinárias, Débora, a profetisa, e Jael, esposa de Éber, o nômade queneu. Débora foi uma juíza no sentido jurídico, uma mulher de autoridade. Ela não só convocou o líder militar Baraque e lhe deu instruções da parte de Deus, como também se dispôs a fazer a jornada de 80 quilômetros ao norte para ir com ele à batalha. Baraque não ficou com as honras da vitória, pois foi outra mulher, a corajosa Jael, que matou o poderoso Zísera com uma estaca e um martelo que tinha à mão. Essa imagem que vocês estão vendo, então, reproduzindo Jael matando Zísera com uma estaca e um martelo à mão, traduz exatamente o que nós veremos, não somente hoje, mas em todos os outros estudos de Juízes. Violência, agressividade, morte. É um livro que não é para fracos. É um livro que traz, de fato, muitas cenas horrendas. Mas precisamos entender que está no contexto da época em que os israelitas precisavam expulsar os cananeus. E eles não vão fazer isso da forma que Deus desejava, e por isso muitos problemas advirão desta desobediência dos israelitas. É isso sobre o breve resumo dos capítulos. Vamos às questões e dúvidas que podem surgir. Temos 12 questões e dúvidas que podem surgir. Começando com a primeira. Após a morte de Josué, o que as tribos fazem? Vamos ver o texto lá em Juízes, capítulo 1, versículos 1 a 4. Nós teremos a resposta. Juízes, capítulo 1, versículos 1 a 4, onde nós lemos. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor: qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus?
E o Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que for dada a vocês. E assim vai ocorrer. As tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas. E o Senhor Deus lhes deu a vitória sobre os cananeus e os perizeus. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Então, após a morte de Josué, as tribos de Judá e de Simeão vão se organizar para continuar a conquista da terra prometida. O que fizeram com Adoni-Bezeque não seria uma tortura? Quem foi esse Adoni-Bezeque? Vamos ver o texto de Juízes, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz: Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam. Cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. Então Adoni-Bezeque disse: eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de 70 reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém e ele morreu ali. Este ato foi feito para que esses reis, Adoni-Bezeque fazia isso com os outros reis, para que eles não pudessem segurar uma espada ou ficar firmes sobre a planta dos pés. Por isso, essa cena meio grotesca de arrancar os polegares e os dedões dos pés. E Adoni-Bezeque, aquilo que ele fazia com os outros vai acontecer com ele, e ele mesmo vai reconhecer isso. E não é tortura, mas para que ele não tivesse mais poder de fazer isso, de infligir isso a outros. Questão 3. Qual foi a promessa de Caleb a quem conquistasse Debir? Você concorda com este prêmio? Temos a resposta em Juízes 1, 12 e 13, onde nós lemos: então Caleb disse: eu darei minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat-Sefer. Otoniel conquistou a cidade, ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha Axa em casamento. Nós já vimos essa mesma cena antes. E aí fica essa questão: você concorda com esse prêmio, dar a própria filha para aquele que conquistasse aquele território de Debir? É claro que nós não vamos concordar, nós vamos dizer, mas a mulher não tinha vontade própria? E não tinha. Mas hoje não é mais assim, graças a Deus. O problema é nós sermos anacrônicos. Quando Caleb faz isso, ele está seguindo um costume da sua época, da sua cultura, do seu tempo. E nós precisamos lembrar que ele estava até mesmo dando uma proteção para a sua filha que teria um marido. Uma mulher sem marido na época, infelizmente, poderia sofrer muito. Questão 4. Os israelitas conseguiram matar e expulsar todos os cananeus? O que isso trará como consequência? Não só não conseguiram, como isso trará muita destruição e morte quando eles aceitarem a idolatria de seus vizinhos e se juntarem com eles em adoração. No capítulo 2, o anjo do Senhor repreende os israelitas por qual motivo? Vamos ver o texto? Juízes 2, 1 e 3, onde nós lemos: o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse, e em vez disso, vejam o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos e os deuses deles vão ser tentações para vocês. E assim nós percebemos que o anjo do Senhor fala em nome de Deus, e geralmente na primeira pessoa, como se fosse Deus, e é praticamente identificado com Deus por aqueles a quem ele aparece. Para muitos, o anjo do Senhor será uma manifestação do próprio Jesus. Questão 6, em Juízes 2, 10 e 11, nós lemos assim: todas as pessoas daquela geração também morreram e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus.
mas nós temos uma outra tradução que eu estou seguindo mais, que é a da Nova Almeida, onde nós vamos ler as palavras: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Baalins, melhor dizendo, Baalins. Vemos então que surge uma nova geração que se perverte e adora os Baalins. O que eram esses deuses? Os Baalins significa vários deuses Baal juntos. O deus da agricultura era muito cultuado para se alcançar êxito nas colheitas. Praticava-se o falso culto nos lugares altos ou mesmo sobre os terraços das casas. E era o que estava acontecendo aqui. O povo, uma nova geração surge, que não conhece mais Josué e os seus feitos e adora os Baalins. Em Juízes 2, 18 e 19, temos o resumo do livro de Juízes. Vamos ler? Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que o afligiam e oprimiam. Mas, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Você acha que apenas os israelitas daquele tempo se comportavam desse modo? Temos alguma semelhança com eles? O que nós estamos falando aqui? Do ciclo. Vinha um juiz, colocava a ordem, as pessoas adoravam a Deus, o próprio juiz se pervertia, as pessoas se pervertiam e passavam a adorar outros deuses. Muitas vezes nós teremos uma semelhança de cairmos em pecado, de cairmos em tentação, de cairmos em comportamentos anteriores que não condizem com a vontade de Deus. Depois somos resgatados por Deus, nos voltamos a Deus, mas caímos novamente. Essa é a semelhança aqui no livro de Juízes, muitas vezes com a nossa vida. Além dos Baalins, vemos em Juízes 3:7, que havia adoração aos postes ídolos de Azerá. Como funcionava a adoração a essa deusa? O culto da deusa árvore Ashrá, ou Azerá, realizava-se principalmente em torno de uma árvore natural ou estilizada, ou seja, de um poste sagrado que podia estar ao lado de um altar seu ou de uma outra divindade, inclusive Javé. A deusa Azrá era uma divindade cultuada por povos antigos do Oriente Médio. Ela era associada à fertilidade, maternidade e proteção. Seu culto envolvia rituais e adoração em templos dedicados a ela. Questão 9. Quem Otiniel derrotou e por quantos anos houve paz em Israel? Temos a resposta em Juízes 3, versículos 10 e 11, onde nós lemos: o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Então, Otiniel vai derrotar esse rei da Mesopotâmia, Cusã-Risataim, e a paz vai ser trazida por 40 anos a Israel. Questão 10. De que forma Eude derrotou o rei Eglon e por quanto tempo a paz reinou em Israel? Temos a resposta em Juízes 3, 16 a 30, onde nós lemos: Eude fez para si um punhal de 2 gumes do comprimento de quase meio metro e cingiu debaixo da sua roupa do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. E depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse: Cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si e onde ele estava sentado. Eude disse: Tenho uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira.
Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida, ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar, e como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram, e eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Então, vai ter esse ataque do rei, aliás, de Eude, que derrota o rei Eglon, e a paz vai reinar não por 40 anos, mas por 80 anos em Israel. Questão 11. Qual foi a estratégia utilizada para matar Zísera, comandante do exército de Jabim? Temos a resposta em Juízes 4, 16 a 22, onde nós lemos: mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Hagoim. Todo o exército de Zísera caiu a fio da espada sem escapar nem sequer um. Porém, Zísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Heber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Zísera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Zísera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que quando Baraque estava perseguindo Zísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Zísera estava caído morto, com a estaca fincada na têmpora. É desse modo que Zísera será morto, que era comandante do exército de Jabim, por uma mulher. Questão 12. E a questão de ser por uma mulher não tem problema nenhum hoje, mas na época era uma humilhação em dobro para um comandante. Questão 12. Duas mulheres, Débora e Jael, recebem destaque no capítulo 4 de Juízes. O que podemos compreender disto em uma época onde praticamente apenas os homens guerreavam e lideravam? Podemos compreender que, para Deus, não há distinção. As mulheres e os homens têm diferenças, mas ambos estão iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. E nós podemos observar que até mesmo Deus se utiliza não somente de homens, mas também de mulheres. Aspectos teológicos é a nossa última parte do estudo de hoje. Vamos a eles? Temos basicamente 5 aspectos teológicos. Primeiro deles: depois do relato otimista e repleto de fé em Josué, Juízes 1 introduz o desapontamento da próxima fase da história israelita. As várias tribos de Israel permitiram que os cananeus permanecessem na terra, e isso se tornou uma grande tentação. Foram tentados a adotar a cultura desses povos e a cultuar os seus deuses. Como a história se repete, contudo, em sua misericórdia, Deus jamais nos abandona. O povo caiu em tentação de adorar os deuses cananeus, e isso trouxe graves consequências a eles. Segundo aspecto teológico,
O fracasso israelita em expulsar os oponentes cananeus não se deu por fraqueza militar, mas espiritual. Por causa da fraqueza espiritual, crentes hoje também experimentam sofrimentos, desapontamentos e até a morte. E é preciso frisar que não é porque alguém é fraco espiritualmente que vai sofrer sofrimentos e morte, mas muitas vezes isso vai acontecer por conta de consequências do pecado. Contudo, o Senhor fielmente nos chama ao arrependimento em meio ao sofrimento. Ele sofreu pelos nossos pecados e nos renova pelo Evangelho. Terceiro aspecto teológico. Infelizmente, o arrependimento de Israel não durava muito. Todavia, mesmo nestes tempos de trevas, Deus não desistiu de sua misericórdia e levantou uma série de defensores para serem seus salvadores. Deus não nos perdoa por causa da nossa fé, como se a fé fosse uma boa obra que compensasse tudo o que fizemos de errado. Deus nos perdoa somente por causa e pelos méritos de nosso Salvador Jesus. Quarto aspecto teológico. Otiniel, o juiz ideal, foi o primeiro escolhido de Deus para libertar Israel de um poderoso opressor estrangeiro. Deus deu a Otiniel o seu espírito e a vitória. E é bom frisar aqui que à medida que os juízes vão passando, vocês vão ver que a moral, né, que o comportamento dos juízes vai só piorar e degringolar. Quinto e último aspecto teológico. Após o exército liderado por Baraque derrotar Jabim e os cananeus, uma mulher israelita matou o general Zísera, cravando-lhe uma estaca na cabeça. Baraque manifestou certas dúvidas, e nós também podemos fraquejar na fé. Contudo, o Senhor estará conosco. Jesus foi adiante de nós para a cruz e pela sua morte nos dá a vida eterna. Ele nos guia à vitória. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã retornamos com mais 4 capítulos do livro de Juízes. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado por assistir.